Nós sabemos que o nosso Deus, o Deus criador do céu e da terra, é um Deus soberano. Ele tem todo o poder, ele é onipotente. Ele dá as ordens, ele gerencia totalmente. Mas será então que tudo o que acontece exatamente segundo a vontade de Deus? É sempre a vontade de Deus? Coisas boas e coisas más são realizadas sempre segundo a vontade de Deus, segundo o planejamento de Deus. O que a Bíblia diz sobre o atendimento ou a obediência ou a prática da vontade de Deus pelos seres humanos? Vamos ver o que a Bíblia fala. Salmo 81, dos versos 11 a 14. Mas o meu povo não quis me escutar a voz, e Israel não me atendeu. Deixei-o andar na teimosia do seu coração, segundo os seus próprios conselhos. Se me escutassem e andassem nos meus caminhos, eu vos daria vitória. O que o salmista diz aqui? O povo não quis escutar. Mais ainda, o povo não atendeu. Portanto, as atitudes do povo naquele momento histórico, neste momento histórico, não eram de acordo com a vontade de Deus. Não estavam conforme a vontade de Deus. Veja agora o profeta Isaías, no capítulo 30, versos 15 e 18. Não quiseram se converter e ter confiança e tranquilidade. O Senhor espera, bem-aventurados todos que neles esperam. Está falando que são felizes aqueles que esperam no Senhor, mas está falando também que o povo não quis se converter, não quis ter confiança. Ou melhor, não quis crer no Senhor Deus, não quis atender, obedecer ao Senhor Deus. Ainda o profeta Isaías, no capítulo 66, no verso 4, falando que o povo ia ser afligido porque clamei e ninguém atendeu, falei e não me escutaram, fizeram o que era mal perante mim, escolheram aquilo em quem eu não tinha prazer. Veja, irmãos, o povo de Deus escolhendo fazer, escolhendo praticar aquilo que não era do prazer de Deus, que não era da vontade de Deus. Agora, um texto muito conhecido de Mateus, o Senhor Jesus falando aqui, ou melhor, no livro de Lucas, capítulo 13, verso 34. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta o seu próprio ninho, ajunta-os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vocês não quiseram. Está falando aí Jesus expressando a vontade de Deus. Eu quis reunir vocês, eu quis reunir como a galinha reúne os pintinhos, carinhosamente, mas vocês não quiseram. Portanto, irmãos, a Bíblia deixa claro que muitas das coisas que os seres humanos fazem estão em desacordo com a vontade de Deus. Que muitas vezes, reiteradas vezes, os seres humanos não atendem à vontade de Deus. Veja um parágrafo aqui da nossa lição. Embora muitos acreditem que Deus sempre realiza tudo o que deseja, a Bíblia descreve uma realidade bem diferente. A vontade de Deus nem sempre é realizada. Muitas coisas vão contra o que ele deseja. Em muitos casos, Deus disse que o que estava acontecendo era o oposto do que ele desejava. O Senhor queria determinada coisa para o seu povo, mas eles escolheram outra. O próprio Deus lamentou: mas o meu povo não escutou a minha voz. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu derrotaria logo os seus inimigos. Veja, o Senhor desejava que o povo de Israel foi escolhido para isso, para fazer a vontade de Deus, para ser representante de Deus, para mostrar para as outras nações que valia a pena fazer a vontade de Deus, que era bom viver segundo a vontade de Deus. Mas o que o povo fazia, o povo não atendia. E o Senhor ainda está falando para ele: ah, se eles me atendessem, como eu poderia abençoá-los grandemente. Ouvir a voz de Deus. Mas não somente ouvir, não somente escutar a voz de Deus, mas ouvir, colocá-la dentro do nosso cérebro, colocá-la na nossa vontade e fazer a vontade de Deus. É esse o plano de Deus.
Deus é soberano, mas Ele não pode nos obrigar a fazer a sua vontade. Ele não nos obriga a fazer a sua vontade. Ainda vamos ver isso mais à frente. Mas veja, nós devemos ouvir a voz de Deus. E agora no texto de Hebreus 3,15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Qual foi essa provocação? Essa provocação foi quando o povo de Israel provocou a Deus no deserto, quando estavam no êxodo. Hoje, se ouvir a voz, não sejam teimosos, diz outra versão. Ainda outros dizem assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não tenham a atitude teimosa. O que é essa atitude teimosa? Essa atitude teimosa é utilizar o livre-arbítrio que o Senhor nos deu, a capacidade de escolhas morais, para escolher contrariamente à vontade de Deus. Não tenham atitude teimosa. Não escolham de maneira teimosa. Não tenham o coração endurecido. Atendam à palavra de Deus. Usem o livre-arbítrio sabiamente. Saibam usar o livre-arbítrio. Que o Senhor esteja com cada um de nós. Nós temos que fazer escolhas diárias. Às vezes, muitas escolhas diárias. Não somente escolhas simples, escolhas espirituais mesmo. Escolhas que têm a ver com a nossa relação com Deus. Que têm a ver com a nossa fidelidade com Deus. Quando tivermos que fazer essas escolhas, vamos ouvir a voz do Senhor Deus. Vamos ouvir a voz do Espírito Santo. Não vamos endurecer o coração, mas vamos atender alegremente à vontade do Senhor Deus.